das crianças. Culto das crianças. Culto das crianças. Culto das crianças. Culto das crianças. José no Egito, de escravo a oficial do faraó. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sim! Hoje vamos contar uma história muito legal. Continuação da última história que contamos aqui no vídeo Culto das Crianças. Vocês se lembram como foi a história da semana passada? Eu lembro. Foi a história dos filhos de Jacó e das disputas entre eles. E alguém pode me contar como foi a história? Eu. Calma, dá para cada um contar uma parte. Pode começar, José Jacaré. Jacó era o pai de uma família muito grande. Eram 12 filhos. Os mais velhos tinham ciúmes de José. Um dia o pai pediu a José que fosse ver como estavam os irmãos mais velhos, que estavam longe de casa, cuidando do rebanho. Aí os irmãos mais velhos resolveram prender José num poço. E não pararam por aí, não. Venderam José para uma caravana de mercadores que passava por ali. Foi horrível o que fizeram com José, não é mesmo? Foi horrível mesmo. Será que eles ficaram de castigo? E o que aconteceu com José? Vamos assistir a história de hoje para saber o que aconteceu com José. O que aconteceu com os irmãos, vamos ver no vídeo da semana que vem. José no Egito. Depois que seus irmãos venderam José a uma caravana que passava, José foi levado para o Egito, onde foi revendido como escravo. Quem o comprou foi um homem rico, chamado Potifar. Logo Potifar percebeu que José fazia tudo muito bem feito. Potifar foi dando mais e mais tarefas a José e tudo ele fazia muito bem. Com o tempo, José passou a administrar a casa de Potifar. Para um escravo, administrar a casa do patrão era o que havia de melhor. José fazia tudo de acordo com os ensinamentos de Deus. Por isso, Potifar gostou do trabalho de José. Mas a esposa de Potifar inventou uma mentira. Potifar acreditou e mandou José para a prisão. Na prisão, o carcereiro logo percebeu que José fazia tudo muito bem feito e começou a dar tarefas para ele. Com o tempo, o carcereiro foi confiando mais e mais em José. Depois de algum tempo, era José que tomava conta dos outros presos. Um dia, chegaram dois presos novos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei, o faraó. Um dia pela manhã, José percebeu que eles estavam estranhos, um pouco agitados. José perguntou: O que aconteceu? Eu tive um sonho muito estranho e não consigo entender. Eu também tive um sonho muito estranho essa noite. Preciso saber o significado do sonho que eu tive. Deve ser alguma coisa importante. Contem-me o que sonharam. Quem sabe Deus me ajuda a interpretá-los. Eu sonhei com um pé de uvas, com 3 ramos. Dos 3 ramos saíam flores e uvas. Eu pegava as uvas, espremia no copo e servia ao faraó. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, você será chamado para voltar ao seu antigo trabalho e voltará a ser copeiro do faraó. O copeiro-chefe ficou muito satisfeito. Mal podia esperar para sair da prisão e voltar a trabalhar para o faraó. Obrigado, José. Espero que assim seja. De nada. Foi Deus que me ajudou a interpretar o seu sonho. E você, padeiro, conte seu sonho. Sonhei que estava andando com 3 cestos de pão na cabeça. No cesto mais alto estavam as iguarias mais finas que o faraó comia. Mas vinham umas aves voando e comiam os pães do faraó. Infelizmente, tenho mais notícias. Os 3 cestos também são 3 dias. Mas as aves do céu comendo os pães do faraó
significam que você será executado e as aves virão comer as suas carnes. 3 dias depois era aniversário do faraó. O faraó mudou de ideia quanto ao copeiro-chefe e chamou-o de volta para trabalhar com ele. Quanto ao padeiro-chefe, o faraó mandou enforcá-lo. O copeiro-chefe ficou muito feliz e agradeceu a José antes de sair da prisão. Obrigado, José. Está tudo acontecendo conforme você disse. De nada, mas lembre-se de mim quando você estiver fora daqui. Claro que não vamos esquecer de você. Tchau, José. O copeiro-chefe voltou a trabalhar para o faraó, mas se esqueceu de José. Passaram-se 2 longos anos. Um dia, o faraó teve um sonho muito estranho. O faraó chamou os maiores sábios do reino para interpretar o sonho, mas nenhum deles conseguiu descobrir o que significava. O copeiro então lembrou-se de José. Ele contou ao faraó. Quando eu e o padeiro-chefe estávamos na prisão, ambos tivemos sonhos estranhos. Um rapaz estrangeiro, chamado José, interpretou nossos sonhos. Tudo aconteceu exatamente como ele tinha falado. Eu fui reconduzido ao meu trabalho, e aqui estou eu, enquanto o padeiro foi enforcado. Chame o rapaz aqui. Foram à prisão procurar por José e ele ainda estava lá. José tomou banho e se vestiu para ir ter com o faraó. É você o rapaz que interpreta sonhos? Eu sozinho não sou nada. É o meu Deus que me ajuda a interpretá-los. Vou te contar o meu sonho. Eu estava na beira do rio Nilo e apareceram 7 vacas gordas, bonitas de se ver, e ficaram pastando na beira do rio. Logo depois surgiram 7 vacas magras, feias. As 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras e feias. Logo depois, sonhei com 7 espigas de trigo, grandes e bonitas. Depois brotaram 7 espigas pequenas e feias. As 7 espigas feias comeram as 7 espigas grandes, mas continuaram feias e mirradas. Os 2 sonhos são, na verdade, um só. Haverão 7 anos de colheitas fartas, de abundância. Depois virão 7 anos de seca, de colheitas ruins, de fome, que consumirão tudo que foi produzido nos 7 anos de fartura. Faz sentido. Quando o rio Nilo enche, as colheitas são fartas, mas quando chove pouco, ele não enche e as colheitas são ruins. Então teremos 7 anos de boa chuva e boas colheitas, seguidos de 7 anos de seca e fome. Se me permita, vou lhe dar um conselho. Coloque uma pessoa inteligente, um dos seus melhores funcionários, para cuidar das colheitas e guardar parte do que for colhido nos 7 anos de fartura, para que ninguém passe fome nos 7 anos de escassez. O faraó gostou da ideia. Ótima ideia! Você parece ser inteligente. Vou te contratar para este serviço. O faraó contratou José para organizar os estoques de grãos por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou muito, organizando a construção de celeiros e os estoques de grãos. O faraó estava muito satisfeito com o trabalho de José. O faraó arranjou uma esposa para José, a filha de um homem importante do Egito. José e sua esposa tiveram 2 filhos. Deus abençoou José no Egito. Quando chegaram os anos de escassez, havia muito estoque de comida no Egito, suficiente para que ninguém passasse fome. A notícia de que havia grãos se espalhou pelas redondezas e até pessoas de outros países começaram a vir ao Egito para comprar comida. Que bom que no final deu tudo certo para José. Sim, estará com um final feliz. José tinha fé e fazia a vontade de Deus. Mesmo na prisão, não perdeu a esperança. Deus cuidou de José e José pôde sair da prisão e ajudar o faraó, que fez dele um homem importante no Egito. Como homem de confiança de faraó, José teve a oportunidade de ajudar as pessoas do Egito a planejar melhor o futuro, guardando alimentos que sobravam na época da fartura, para que tivesse o que comer na época da escassez. E Deus abençoou José, dando-lhe uma esposa e 2 filhos. Tia, uma vez a vovó falou em
Tem anos de vacas gordas e anos de vacas magras. Eu não entendi nada. Será que essas vacas que a vovó falou são mesmo dessa história? São sim, José Jacaré. As histórias da Bíblia trazem ensinamentos para nós ainda hoje. Essa história nos ensina que precisamos guardar um pouco quando temos de sobra, para ter nas épocas de escassez. Essa história também é um exemplo de como Deus abençoa e cuida daqueles que têm fé e obedecem a Deus, como José. Tia, eu vou desenhar José feliz, livre e com sua nova família. Tia, eu vou desenhar o sonho do faraó com as 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Eu adoro bicho. Mas antes de desenhar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, agradecemos por tudo que temos, nossa família, nossa casa, nossa liberdade. Ajude-nos a fazer as coisas certas segundo a Tua palavra, como José fez no Egito. Ajude-nos a nunca perder a esperança, a sempre ter fé em Ti. Amém. Tchau, crianças! Até semana que vem! No vídeo da semana que vem, vamos saber o que aconteceu com os irmãos de José. Tchau! Que o sol aqueça sempre.